A empresa de navegação madeirense é a mais antiga companhia marítima portuguesa ainda em atividade. A origem da Madeirense é 1907, quando foi criada a primeira das empresas do grupo, pelo Sr. Martins da Silva. Foi um navio de vela. O fundador era uma pessoa que não sabia ler, não tinha andado na escola, analfabeto, mas muito inteligente, muito empreendedor, muito esperto, que começou por vender, tinha uma barraca de vendas no mercado. Foi comprando fazendas e foi produzindo banana. E na altura tem um problema complicado, que tem muita dificuldade em transportar a banana para o continente, porque os transportes marítimos eram, de certa forma, irregulares. Já havia, desde 1875, a empresa de navegação com os navios de passageiros, que vinham dos Açores, transportavam passageiros e carga, mas eram 2 viagens por mês, e os navios já vinham com carga dos Açores, e, portanto, isso não era satisfatório. E o que é que este senhor se lembrou? Comprar um navio. Portanto, ele foi sempre criando empresas à volta, e é assim que surge a Madeirense, em 1907. O veleiro Senhora da Conceição foi o primeiro a integrar a frota. Os navios de vela eram navios relativamente pequenos, com 2 mastros, um deles 3. Enfim, a principal característica da vela é que era um navio altamente ecológico, não é? Mas que estava dependente dos elementos da natureza, e, portanto, sabia-se quando é que saía da Madeira, mas nunca se sabia quando é que chegava a Lisboa, e vice-versa. E, portanto, as viagens tanto demoravam uma semana como um mês. A primeira escuna, a Nossa Senhora da Conceição, foi afundada 10 anos depois de se iniciar as operações, pelo navio alemão em 1917. No final dos anos 20, surgiram os primeiros cargueiros a vapor. O Funchalense ficou associado à empresa de navegação madeirense, tal como o nome do madeirense ficou ligado aos navios da empresa de transportes do Funchal. As duas empresas partilharam a propriedade e a operação dos navios. Associaram-se em 1939. A Madeira, não podemos esquecer que era uma região muito pobre, e, portanto, importava muito poucas coisas também. E, portanto, lançaram-se o desafio de um transporte marítimo de mercadorias e com alguns passageiros entre a Madeira e o continente, não deixou de ser um grande impulso para as suas atividades, mas também o reconhecimento da capacidade de concretização que esses dois empresários tiveram. Eu lembro-me, o escoamento, além de carros e sucata, o maior movimento da Madeira era a banana, na altura em gratos, em cartões, que isso depois acabou. Os madeirenses tinham orgulho em ver o madeirense ou o funchalense chegarem à segunda-feira de manhã carregados, saírem à sexta à tarde. Pareciam os iates, eram navios. Quando se construiu os navios, havia a preocupação estética. Pareciam os iates, os paquetes em miniatura. As pessoas de facto gostavam, eram navios muito giros, faziam-se umas viagens giríssimas. Passava-se pelo Porto Santo, normalmente o funchalense era um bocadinho mais rápido, o madeirense fazia 48 horas, portanto saíam de Lisboa ao sábado de manhã e chegavam ao Funchal, o funchalense à segunda de manhã e o madeirense à segunda depois do almoço. Atendendo a que havia muita gente no Funchal que não podia ser consultada, chegavam a ir os médicos do continente para a Madeira,
para fazer as consultas, porque as pessoas já em estado debilitado negavam-se a viajar de avião. Na Segunda Guerra Mundial, o navio madeirense foi fretado à Cruz Vermelha Internacional. Em 45, para nós termos a noção, o despacho-100 do ministro à época, Américo Tomás, deixa a empresa salvarense e a empresa de transportes do Funchal fora da possibilidade de aceder aos fundos da restauração da Marinha Mercante no pós-Segunda Guerra Mundial. Portanto, a empresa salvarense, ao desenvolver o seu papel de ligação com a região insular, com a Madeira, teve períodos muito difíceis e muito marcantes, nomeadamente na Primeira e a Segunda Guerras Mundiais, no pós-25 de Abril, com as dificuldades todas existentes, com o processo de nacionalização que foi feito à data. A falta de apoio oficial à renovação da frota não impediu os empresários de continuarem a investir numa geração de navios que mantém o nome ao longo da história. Era uma autêntica caminhonete de carreira, não é? Chegava ao Porto de manhã, saía à tarde, se não houvesse avisos de mau tempo, a viagem corria sem quaisquer problemas. Por vezes muito mau tempo de Leixões, principalmente do norte de Portugal, de Leixões para o Funchal, e aí as histórias não são tão belas, talvez algumas até bastante difíceis de relatar. O mau tempo deixa marcas. Durante décadas, o navio madeirense ligou o continente à Madeira. Nos anos 90, foi transformado para aumentar a capacidade de transportar passageiros na linha Funchal-Porto Santo. Não só pela estabilidade, como pelo nível salarial que praticavam, como pela maneira afável como nos tratavam, vamos lá, seria a empresa desejável a partir dos 30 anos, depois de 10 anos de prática no mar, de maneira a obtermos as cartas superiores e a conhecer todo o tráfego marítimo, o parto do movimento. E então, a partir dos 30 anos, era realmente a empresa, não era uma pré-reforma, não estou a dizer que fosse uma pré-reforma, porque tinha dias também difíceis, não só pelo trajeto atreito aqui a tempestades, como os navios eram de pequeno porte, não é? O navio, construído em 1962, tornou-se obsoleto com o tempo. No ano 2000, foi afundado ao largo do Porto Santo, tornando-se atrativo para os amantes do mergulho. Decidimos criar um recife artificial. Foi o primeiro navio em Portugal que foi afundado propositadamente, cumpriu todas as regras que nos foram exigidas em termos ambientais, e hoje temos um recife artificial no Porto Santo, com muita procura pelo mergulho, que hoje é um ecossistema marinho interessante. Entretanto, o Governo Regional também criou uma zona de reserva exatamente para permitir o desenvolvimento daquele ecossistema marinho, e temos hoje um grande atrativo do Porto Santo também. Sete da manhã, Porto do Caniçal. O Funchalense 5
acaba de atracar. Para o Porto de Caniçal vêm contentores frigoríficos e contentores de carga, de todo tipo de carga, e carga geral, automóveis, máquinas, caminhões, autocarros, tudo que é carga vem deste navio. Essencialmente contentores, claro, essencialmente contentores. É o navio mais novo da Marinha Mercante Portuguesa. Foi comprado na Alemanha por 11,5 milhões de euros. Foi adquirido a metade do preço devido à falência do armador. Porta-contentores desta classe, né, 720 teus vazios e 470 carregados, é semelhante a todos os outros que andam aqui. São navios desenhados para serem versáteis em termos de operações portuárias e o exemplo de Porto Santo é típico disso. As gruas que os senhores têm e a bombordo foram colocadas quase especificamente para operações como vamos realizar agora, em que o Porto não tem meios de elevação próprios. Isso torna os navios flexíveis. Todos os navios destas carreiras para as ilhas têm que ter essa flexibilidade, essa funcionalidade. E pronto, são navios preparados para levar fundamentalmente carga contentorizada, alguma carga geral de formato, enfim, fora da norma. É um navio de última geração, em termos de automatismo já é muito avançado, o que nos facilita muito a nossa vida, porque temos um painel de alarmes, temos todo o controle, monitorização de pressões e temperaturas no local, o que não acontecia antigamente com outros tipos de navios, que tínhamos que estar constantemente a verificar determinadas pressões no local dos equipamentos e à procura de fugas, não tinha tantos alarmes. A manutenção em doca seca é feita de 5 em 5 anos. Uma intervenção destas, como a Funchalense 5, uma verificação intermédia nesse tal ciclo de 5 anos, atinge custos à volta de cerca de €500 mil. Uma renovação de classe, que nós chamamos de renovação de classe, e todos os certificados estatutários, pode atingir, em muitos casos, €1 milhão. Não é muito difícil gastarmos €1 milhão ao armador, infelizmente, mas é assim. Nesta parte dos sistemas de segurança damos importância rigorosa, são inspeções e testes muito rigorosos aos meios de salvação e abandono, sistemas de extinção de incêndios portáteis e fixos que o navio tem instalado a bordo e, por outro lado, também os sistemas de detecção de incêndios. A vida a bordo é feita de rotinas. Cada tripulante tem uma missão. O imediato é o oficial responsável pela construção do plano de carga do navio. Portanto, esse plano de carga é efetuado através de uma nota de carga que o comandante fornece e depois o imediato, mediante esse plano de carga, elabora o plano de carga, depois é distribuído para a estiva, para o oficial da estiva, e para o contramestre e piloto, que acompanham também aqui os trabalhos de carga. É responsável pelos exercícios de segurança que se fazem a bordo, pelo plano de manutenção, dos equipamentos de manutenção, através de um programa de manutenção programada que temos a bordo. Na cozinha, o mestre Saúl não tem mãos a medir. O dia começa bem cedo. A minha rotina é entre às 7 da manhã, começo a preparar os pequenos almoços, a pôr as mesas dos pequenos almoços. Portanto, levanto, começo a preparar o almoço. Às 10 horas eles têm sempre um coffee time, uns bifinhos, umas bifanas, umas salsichas, uns ovos mexidos. Há várias opções. E depois é horas de almoço ao meio-dia, do meio-dia à 1. Depois faço as limpezas da 1 até às 2, depois vou descansar um bocado até às 4 da tarde,
depois entre as 4 e as 4h30, conforme a refeição do jantar, para prepará-la, e depois às 7 horas começa-se a servir até às 8, depois quando é 9, 10 horas, acaba o serviço, deixo tudo limpo e vou descansar. Em Menta é diferente todos os dias. À hora de almoço, todos param para a refeição antes da largada. Na Casa das Máquinas, dão-se os últimos retoques, cumprindo à risca o plano de manutenção e segurança. Alguma fuga de água ou combustível em algum encanamento devido a alguma ruptura de junta, muitas avarias elétricas, acontece de tudo e mais alguma coisa. Situações complicadas é tudo o que envolve algum equipamento crítico, nomeadamente instalação propulsora, máquina principal, geradores, máquinas de leme, tudo o que implica salvaguarda do meio em termos de poluição, tudo põe em risco os tripulantes e a própria embarcação. Aí é crítico. É crítico porque temos que ter algum discernimento, saber o que é que está a acontecer e, pronto, num mais curto espaço de tempo, tentar atuar de forma também segura e capaz para tentar resolver a situação. Claro, a popa, contra mais está a escuta. A escada de piloto por bobord. É tempo de zarpar rumo ao Porto Santo. Este dia, basicamente, preparar o navio para a largada em termos de carga e em termos de documentação e em termos de agências, não é? Coordenar tudo isso com as pessoas que estão diretamente ligadas ao navio. Manobrar o navio, fazer esta viagem curta até Porto Santo, atracar, acabar a operação e tal como no Caniçal, coordenar depois enfim, aprontar o navio para a largada para Lisboa, neste caso, nos aspectos da carga, nos aspectos formais com as agências, abastecimentos do navio. O porta-contentores vai mais leve. A maior parte da carga ficou na Madeira. Alguma carga, banana, alguns contentores de banana, quando é época, resíduos, contentores de resíduos sólidos e não só, e basicamente é isto. 2 horas depois de ter partido do porto do Caniçal, o navio Funchalense 5 chega ao Porto Santo. A rotina repete-se. O navio estabelece uma ligação semanal entre o continente e a Madeira. Passa por Leixões e Lisboa para levar e trazer mercadoria. Uma rota de curta distância. A carreira consegue, para as pessoas com família, consegue ser de certo modo confortável. Em navios em carreiras que eu já andei com navios tanques worldwide, pode ser considerado mais solitário, mas o trabalho não deixa que as pessoas pensem na solidão, de uma forma geral. O trabalho não falta, portanto as pessoas conseguem gerir bem esses sentimentos. Desde 1907, integraram a frota da empresa de navegação madeirense e armadores associados mais de 25 navios. Atualmente, a companhia tem 5 navios a operar nas ilhas da Madeira e Açores, numa altura em que a Marinha Mercante Portuguesa tem vindo a perder frota. A Marinha Mercante não tem sido apoiada como deveria ser num país com uma grande tradição marítima, com águas territoriais enormes e, portanto, não pode ter, como tem hoje, o pior enquadramento, quer fiscal, quer de apoio à Marinha Mercante, dos países da União Europeia. Portanto, há países da União Europeia sem mar, que têm muito mais incentivos à Marinha Mercante do que Portugal, e isso tem que ser contrariado.
meio de centenas de viagens, ficam as recordações. Cada tripulante guarda uma história de vida. Saúl anseia pela reforma daqui a um ano. Pronto, já é um bocado cansativo, psicologicamente, né? Longe da família. Os filhos que consegui criar. 4 meses embarcado, um mês e meio em casa. Pronto, e aí deixa sempre as saudades, né? Sou casado há 35 anos e pronto, e tenho andado assim. Ela tem-se conformado, sabe que eu, quando namorámos também já sabia que eu andava embarcado, já cá andava e tem-se conformado com os dias ali, né? Agora está à espera que eu me reforme. E pronto. No camarote, quando saio do serviço, quando vou tomar banho, depois vou-me deitar, a solidão um bocado. Sinto falta dos filhos. Quantos é que tem? Tenho 2. Já faz tentar assistir. E agora como foi? Agora também tenho 2 netos.